E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu estarei trazendo mais um vídeo sobre os grandes investidores. Eu fiz recentemente, no último vídeo, um vídeo trazendo os maiores acertos, ou seja, as ações que deram os maiores booms nas carteiras dos grandes investidores, aquelas ações que realmente mudaram ele de patamar. Então eu citei a Belgo Mineira de Luiz Alves Paz de Barros, eu citei a Unipar no caso de Luiz Barsi e eu citei a Eletrobras no início da carreira como investidor de Lírio Parisotto, que foram grandes acertos, mas eles também tiveram grandes erros. Eles já passaram por momentos de dificuldade, tendo erros às vezes quase que iniciantes, que fizeram eles transformarem em grandes investidores. Então eu considero que são erros que foram necessários para eles aprenderem a paciência e aprenderem a investir da maneira correta. Ou seja, esses erros, apesar de terem trazido prejuízo a esses investidores, podem ter sido divisores de águas na carreira deles. Ou seja, quem sabe se eles não tivessem passado por esse erro, eles não se tornariam aquilo que eles são hoje em dia. Foi isso justamente que fez eles aprenderem a serem investidores melhores. E o primeiro investidor que a gente vai falar que cometeu um erro gravíssimo é Luiz Alves Paz de Barros, quando ele estava ainda começando como investidor. Eu relatei no último vídeo que o maior acerto dele foi Belgo Mineira, mas o maior erro também dele foi Belgo Mineira. Ele relata que quando ele estava começando a investir, ele estava aguardando um bom momento para comprar Belgo Mineira, porque ele achava que seria uma excelente empresa e uma excelente oportunidade, já que as cotações não paravam de cair. Foi então que em apenas um pregão ele comprou ações da Belgo Mineira com todo o dinheiro que ele tinha disponível para comprar. Ou seja, ele cometeu o gravíssimo erro da concentração. Na sua estratégia ele costuma concentrar os ativos, mas nem tanto. Ele pelo menos tem umas 10 ações na carteira e não apenas uma. Ele estava tão empolgado e com tanta vontade de comprar Belgo Mineira que ele comprou tudo de uma vez só. E em apenas um pregão a ação caiu, e não caiu pouco. Segundo ele, ela caiu aproximadamente 66% de queda em um único dia. Ele ficou preso nessa ação e ele não sabia o que fazer. Ele estava numa situação onde ele conta que ficou com taquicardia durante mais ou menos um mês. Ou seja, ele ficou num momento dificílimo na vida dele, mas que gerou muito aprendizado a ele. Ele ficou preso nesse ativo durante uns 2, 3 anos para sair no 0 a 0, ainda que ele não vendeu o ativo e assumiu prejuízo. Quem sabe isso que ele passou nessa ação fez com que ele aprendesse a ter um pouco mais de paciência nos investimentos e diversificasse melhor os seus ativos, evitando erros futuros e possibilitando o acerto em Belgo Mineira em um outro momento interessante de compra onde ele ganhou muito dinheiro. Então, existem erros que às vezes vêm para o bem, para evitar que a gente cometa erros piores com mais dinheiro no futuro. Então, como ele estava começando, apesar de ter colocado todo o seu dinheiro praticamente, não é nem pouco, nem perto com o dinheiro que ele tem hoje. Então, hoje, com muito mais dinheiro, ele sabe como administrar melhor para evitar erros parecidos como esse em Belgo Mineira. E muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo podem ter passado por erros parecidos. Inclusive eu passei por um erro muito parecido, onde me concentrei muito dinheiro em apenas uma ação e tive prejuízos grandes durante muito tempo, onde só agora estou conseguindo mitigar esses erros e recuperar o dinheiro perdido. Então, esses erros não são comuns em muitos investidores, alguns não têm coragem de contar, mas muitos estão passando pelo mesmo erro que Luiz Alves passou no início da sua carreira. Vou deixar um trechinho onde ele fala mais ou menos sobre essa passagem em Belgo Mineira. Exemplo, eu me lembro, outro dia eu me lembrei ainda. Eu peguei todo o meu dinheiro, mas não era nem metade, né? É todo o dinheiro, inclusive o dinheiro do mês, e comprei de uma vez só Belgo Mineira. Isso foi anos 75. No mesmo eu acabei de comprar, foi num pregão só. Acabei de comprar, a ação estava tipo, eu tinha comprado 23, 22, 21, caiu para 11 e depois foi para R$4. E eu passei um mês com uma taquicardia, meu coração batia numa velocidade, mas
Não é? Eu me lembro, eu num teatro, eu era rato de teatro, até imaginei em participar de coisa, depois não deu certo. Mas eu sentava aquele, mas falando, não é possível. E eu com calma, aquilo foi acontecendo, subiu um pouco, depois esqueci, foi um grande lucro que eu tive com esse papel. As ações daquele tempo são igualzinhas a de hoje. É Petrobras, é Vale do Rio Doce, é Siderúrgica Rio Grandense, que é Gerdau. Pouco mudou, o sistema é idêntico. O que mudou é o jeito de você acessar o mercado, mudou muito. E você, para saber um balanço, você tinha que ir na bolsa e tinha que dar uma gorjetinha pro cara, porque precisava tirar xerox. E o segundo grande investidor que a gente vai falar, Luiz Barsi Filho, passou por um momento muito difícil, só que, como ele mesmo relata, é um erro assim, que não destruiu muito seu patrimônio, pois os dividendos que ele ganhou com esse dinheiro investido pagaram o prejuízo que ele teve nessas escolhas. Então ele relata que teve muito prejuízo com bancos ali pelos anos 80, quando deu toda aquela crise que vários bancos quebraram e apenas sobreviveram esses grandões que a gente conhece hoje em dia, Itaú, Bradesco, etc. Então naquele momento ele tinha ações do Banco Nacional e Banco do Progresso. E circulavam boatos no mercado que esses bancos estavam prestes a falir e que estavam numa situação dificílima para se sustentarem de pé. Ele, como é um investidor parceiro e nunca ligou muito para boatos, acabou mantendo a posição e não vendendo seus ativos. E ele acabou cometendo um erro grave de ter segurado essas posições. Mesmo ele tendo acertado muitas vezes por ser teimoso de manter posição nas empresas, dessa vez ele acabou errando e realmente os boatos foram verdadeiros e esses bancos ficaram pelo caminho e ele acabou perdendo tudo. Só que, como ele mesmo relata, os proventos que foram pagos desses bancos já pagaram prejuízo, ou seja, ele só perdeu o dinheiro que ele colocou nas ações, mas ele recebeu muito mais. Então, se for ver, mesmo ele tendo erro com esses ativos, ele ficou no 0 a 0. E o aprendizado que ele teve com essas ações foi, às vezes, analisar um pouco mais a fundo, não ser tão teimoso assim, de insistir e ir muito contra o mercado. Às vezes o mercado, ou a maioria, podem estar certos e alguns boatos podem ser verdade, então é melhor desconfiar um pouco mais. Outro erro recente, que pode ser um acerto no futuro, foi IRB. Muitas pessoas seguiram a sua linha de raciocínio com IRB e tiveram prejuízos, mas quem sabe Luiz Barsi tem resultados fabulosos no futuro, a gente ainda não sabe se ele acertou esse investimento. Até então vem sido um investimento perdedor, ele achava que ia ter resultados muito antes do que ele imaginava e não sei se ele está tão confiante nesse ativo para continuar os aportes. Eu vou deixar um trecho onde ele fala sobre esse investimento em Banco Nacional e Banco do Progresso. Tá. Gostaria de saber, na sua opinião, qual foi seu maior erro como investidor e o que aprendeu com isso? Bom, erro, eu cometi vários, evidentemente, né? Cometi erros exatamente por ser investidor e parceiro. Por exemplo, muito embora não houvesse informações de que o Banco Nacional não estava bem, eu segurei as ações na condição de parceiro e eu me arrependo, devia ter vendido. Eu também me arrependo de não ter vendido as ações do Banco Econômico, que ficou aí uns 15, 20 dias circulando no mercado, que ia haver uma intervenção, etc., né? E por fim, também, eu me arrependo de não ter vendido as ações do Banco do Progresso, né? Eu tinha 10% das ações preferenciais, também circularam boatos de que o banco corria o risco de uma intervenção e eu, pelo fato de ser investidor e ser parceiro, não acreditava. E realmente aconteceu. Então hoje eu já acredito um pouco mais nos boatos. Tá certo? Apesar de que eles têm sido de menor intensidade como haviam antigamente. Mas esses foram os meus arrependimentos. E um outro arrependimento é o seguinte, é de não ter começado a comprar ações
na condição de formatar um portfólio previdenciário antes do prazo, né? Eu devia ter começado com 3 meses. Eu comecei muito mais tarde, né? Com quantos anos você começou? Eu comecei mais ou menos com 20 e poucos anos. 24, 25 anos. 23, 24 anos. Mas a comprar mesmo na condição de portfólio previdenciário, depois dos 25 anos. E a terceira ação, o terceiro investidor que teve prejuízos em uma ação que a gente vai falar é Lírio Parisotto. E na verdade os erros mais graves que ele cometeu também foi o início da carreira dele como investidor. A gente não sabe o nome do ativo, pois ele não cita quais ações que ele teve prejuízo no início da sua carreira como investidor. Ele apenas fala que investiu na bolsa porque estava muito empolgado naquele momento. Então o primeiro investimento que ele fez foi de um prêmio, onde ele ganhou um Fusca Volkswagen, que na época valia mais do que é hoje, era um carro importante na época. Ele vendeu o dinheiro que seria desse carro, parou de andar de veículo para investir na bolsa e fez um investimento empolgado, porque dizia ele que a bolsa só subia, então todo mundo colocava dinheiro, em pouquíssimo tempo dobrava o capital. Ele se empolgou, entrou na mesma onda, só que logo depois de ele fazer o investimento veio uma crise e as ações despencaram, e segundo ele só teve dinheiro suficiente para comprar um jantar, e um jantar barato. Esse foi um erro. Ele já teve o segundo erro após esse, ou seja, ele perdeu de 2-0 do mercado no início de sua carreira. Logo após isso, ele tinha muito mais dinheiro, assim, ele já era um empreendedor, então ele acumulou um dinheiro interessante. E já nesse momento ele investiu muito mais do que um Fusca. E ele investiu muito dinheiro de uma vez só, concentrando o investimento próximo ao plano cruzado. Chegando ao plano cruzado, a crise foi muito forte e as ações despencaram também. Ele teve um prejuízo gigantesco pela segunda vez consecutiva. A gente não sabe quais os ativos, mas a gente sabe que o erro principal que ele cometeu foi ter investido nos picos e investido de maneira concentrada, sem nenhum tipo de planejamento. Vou deixar um trecho também de Lírio Parisotto falando sobre esse erro gravíssimo que ele cometeu no início da sua carreira, mas que ajudou ele a aprender muito sobre investimentos e se tornar um investidor muito mais preparado hoje em dia, tendo muito mais dinheiro disponível para investir e menos erros a cometer. Enfim, pessoal. Nós passamos pelas mídias e acabamos na petroquímica. Então, na verdade, eu comecei colocando o meu primeiro dinheirinho, que era equivalente a um concurso que eu ganhei em 1971, quando o mercado estava bombando. Era o equivalente ao valor de um Fusca que eu coloquei no mercado, vamos dizer, de renda variável, né? Em que 2 anos depois sobrou dinheiro para um jantar, não é? Aí eu fiquei fora um tempo, me formei médico. Montei em 78 um comércio em Caxias do Sul, uma empresa que chamava Audiolar, não é? lá no Sul. Primeiro videoclube, pré-locadoras de filmes, né? E em 87 eu saí para criar a Videolar, né? Então teve a sequência da Videolar e em 2014 nós compramos a Inova, em que associamos com a Videolar e passamos a operar no Petroquímica. Então, primeiro dinheiro perdido, 71, num pico de mercado muito grande da época, os fundos 157 e outras malvadezas da época. Mas eu voltei de novo em 86 com o plano... Cruzado. Foi o Sarney, cruzado? Cruzado. Foram vários planos que a gente esquece o nome, mas enfim, o plano cruzado, né? Em que o mercado também explodiu e eu, o idiota aqui, foi lá de novo. Colocou dinheiro, essa vez eram $500 mil da época, para em 87 vender, perdendo mais da metade, e em 88 então comecei a Videolar. Inicialmente foram investimentos, só investimentos, mas eu tinha aquela mágoa de 2-0, 2-0, o mercado estava me ganhando de 2-0. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.